essa elite vai ficar insatisfeita. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Hoje é dia 21 de abril. 21 de abril é feriado de Tiradentes. Mas quem foi Tiradentes? E por que o dia 21 de abril é considerado feriado? Quer saber isso? Então vamos aprender com o professor Marcelo Rosa. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho a respeito de Tiradentes, mas antes quero te pedir para você se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, comente aqui embaixo, dê ideias, fala alguns temas que você gostaria que fosse tratado aqui no canal, algum tema relacionado à história ou de contextualização histórica, enfim, deixe sua ideia, deixe seu tema, de repente seu tema vira vídeo aqui no canal. Então peço de novo para você, se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe para que esse canal se torne uma realidade. Chame seus amigos, chama todo mundo para vir curtir esse canal que é feito com muito carinho para vocês. Tá legal? Bom, é o seguinte. No dia 21 de abril de 1792, Tiradentes ou Joaquim José da Silva Xavier era executado pela coroa portuguesa por um castigo exemplar, onde Tiradentes foi condenado ao enforcamento e depois ao esquartejamento. Teve seu corpo esquartejado e colocado partes do seu corpo em cada canto da cidade para mostrar para a sociedade o que acontece quando você tenta enfrentar a coroa portuguesa. Mas o que o Tiradentes fez que fizeram isso com ele, né? Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo. Em 1789, certo? O que estava acontecendo em 1789 no mundo? Cara, o mundo fervilhava. O mundo não, mas a França fervilhava. E por que o mundo? Porque o que aconteceu na França em 1789, consequentemente, vai mudar toda a Europa e posteriormente vai alimentar o mundo de novas mudanças. Estava acontecendo ali a Revolução Francesa e no dia 14 de julho de 1789, o povo francês tomava a Bastilha e ali dava início à Revolução Francesa. O que aconteceu é o seguinte, né? Acabou com o poder absolutista, acabou com o antigo regime, transformou toda a França num país republicano e isso vai influenciar, né, outras regiões a realizar também uma revolta republicana para acabar com o antigo regime, certo? Então, foi ali, tanto que a Revolução Francesa ela é o fato que vai, né, transformar, né, vai mudar, vai sair da era moderna e vai entrar na era contemporânea, que é a era que nós vivemos até hoje, certo? Então, 1789 foi o ano da Revolução Francesa. E no Brasil, o que estava acontecendo? No final do século XVIII, o Brasil, colônia de Portugal, vivia um momento da exploração do ouro, que começou lá na metade do século de 1750, 1754 para frente, começou ali a exploração do ouro no território brasileiro, certo? Quando se descobriu ouro nas regiões onde hoje é Minas Gerais, né, as Minas Gerais, certo? A coroa portuguesa exerceu o controle administrativo do lugar, porque o lugar pertencia à Espanha, segundo o Tratado de Tordesilhas. A coroa portuguesa exerce o controle administrativo da região e incentiva todas as pessoas do Brasil a irem em Minas Gerais explorar o ouro. Por que ela fez isso? Porque ela cobrava impostos sobre a exploração do ouro. Quanto mais ouro fosse encontrado, né, mais imposto seria pago. Porque ela determinou vários impostos, mas o mais famoso deles foi o quinto. O quinto corresponde a 1/5 do ouro encontrado que pertencia à coroa. Não importa a quantidade, 1/5 do ouro era da coroa, que corresponde hoje a 20%, né, galera? Então, o explorador lá, o minerador, ele tinha um sócio, que era a coroa, que não fazia nada, mas ficava com 20% do que ele explorava, certo? Então tinha o quinto, que era o imposto cobrado pela coroa. Outro imposto cobrado era a derrama. A derrama era um imposto anual cobrado nas cidades mineradoras, porque com a exploração do ouro foram surgindo cidades desordenadas, mas foram surgindo cidades próximas às regiões das minas, né, onde essas cidades, depois já estruturadas, né, organizadas, cidades que existem até hoje, como Ouro Preto, que é a antiga Vila Rica, né, hoje Ouro Preto está lá até hoje, né, inclusive uma cidade histórica, né, essas cidades, elas tinham que pagar para a coroa um imposto anual de 100 arrobas de ouro.
o que corresponde a 1.500 quilos. 1,5 toneladas de ouro anual tinha que ser pago para a coroa portuguesa como imposto, como a derrama, certo? E aí é que está o cerne do processo que vai levar o Tiradentes, certo? O que vai acontecer com isso aí? Enquanto havia muito ouro, porque foram retirados aproximadamente 11 toneladas de ouro mensais da região de Minas. Era muito ouro. Você não tem noção do tanto de ouro que tinha no Brasil, o tanto que foi retirado daqui, certo? Foi levado embora, né, para muitos lugares, inclusive para a Inglaterra com pagamento de dívida. Mas enfim, enquanto tinha muito ouro, pagava-se tranquilamente a derrama. Pagava-se o quinto, pagava-se todos os impostos cobrados pela coroa, certo? E a elite que começou a surgir, né, a elite comerciante, a elite mineradora da região, ela, né, se tornou cada vez mais forte, né, economicamente. Politicamente não, porque o Brasil era uma colônia, então ela ainda devia, né, obediência, devia, né, para a coroa, né? Ela tinha que dar informações, devia-se para a coroa, certo? Então essa elite brasileira, embora ela crescia economicamente, politicamente ela ainda era submetida à coroa portuguesa. O mais legal de tudo isso, o que acontece? É que vai chegar um momento em que essa elite começa a ficar feita com a coroa portuguesa. Porque ela quer mandar politicamente, porque ela é poderosa, ela tem dinheiro e não manda, então ela vai querer mandar. E aí começa a surgir a ideia de transformar a região das Minas Gerais independente de Portugal, certo? Primeiro, porque se Minas Gerais se tornasse independente de Portugal, né, a elite mineira exerceria o controle da região e não pagaria mais, ou não deveria mais satisfações à coroa portuguesa, muito menos impostos. Segundo, havia uma regra, um alvará, uma lei criada por Dona Maria I, rainha de Portugal, que determinava que era proibido qualquer produção manufatureira no Brasil. O Brasil era proibido de produzir alguma coisa. Se ele quisesse produzir alguma coisa, ele não podia, tinha que comprar pronto já de Portugal. Esse era o pacto colonial e a proibição da manufatura. O que a elite mineira queria fazer? Ela queria ter a autonomia de produção de manufatura também. Certo? Não só o Brasil viveria de agricultura ou do comércio, mas de uma produção manufatureira, uma produção fabril no Brasil. Mas isso não era permitido porque a lei portuguesa não deixava, não permitia. Então isso também levou à insatisfação da elite mineira, que queria a produção manufatureira. Certo? Então você soma aí, né, a ideia de uma república mineira comandada pela elite da região, soma-se, né, o fim da cobrança de impostos da coroa portuguesa, né, soma-se o crescimento político dessa elite, além disso também o livre acesso, a livre formação, né, de uma produção manufatureira no Brasil. Tudo isso fez com que algumas lideranças elitistas de Minas liderassem um movimento chamado Inconfidência Mineira. Para completar a caracha, como dizia minha avó, certo? O que vai acontecer? O ouro, no final do século XVIII, a gente está falando de 1789, certo? No final do século XVIII, o ouro no Brasil está escasso, ou seja, quase acabando já. Então, assim, como que você vai juntar 100 arrobas de ouro anual se você não tem como juntar 100 arrobas de ouro anual? Enquanto o ouro era constante, era um monte, dava para juntar, dava para pagar a derrama na boa. Agora, e quando o ouro ficou escasso? Porque a coroa portuguesa ela não queria saber se o pato é macho, ela queria ovo. Certo? Ela não queria saber se você tem ou se não tem ouro, ela quer os 100 arrobas anuais dela, certo? Que é o pagamento de imposto obrigatório da derrama. Você entendeu? Né? A prefeitura não quer saber se você está desempregado, se você não tem dinheiro, ela quer o IPTU, filho. Não quer saber se você está desempregado ou não, você vai ter que pagar, certo? Então, era essa a questão. Então tinha tudo isso, tudo aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, soma-se a escassez do ouro e a cobrança da derrama. E tinha um agravante na derrama, que era o seguinte: quando a cidade não conseguisse arrecadar o valor da derrama, a coroa tinha autorização para que as tropas da coroa adentrassem a cidade, invadissem as casas dos moradores dessa cidade
e tomassem todos os bens pessoais deles, né, até que o valor fosse quitado da derrama. Agora pensa comigo, certo? Você imagina a cara da burguesia da época imaginando um soldado invadindo a sua casa, tomando seus bens como pagamento de imposto para a coroa, certo? Pô, é muita usurpação, né? E aí, desculpa, e aí o que acontece? Esses caras se revoltaram, esses caras se indignaram com isso tudo. E aí, então, começaram a organizar uma ideia para transformar Minas Gerais independente de Portugal, certo? Que é a Inconfidência Mineira, onde algumas lideranças como Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, né, o padre Carlos Correia de Toledo, né, o senhor chamado Joaquim Silvério dos Reis, o senhor Francisco Antônio de Oliveira e o nosso querido Joaquim José da Silva Xavier. Esses foram alguns movimentos, alguns líderes, né, participantes desse movimento que queria a independência de Minas Gerais, que fosse a Inconfidência Mineira, certo? Mas tinha um negócio nisso tudo aí. Qual era o objetivo desses líderes? Qual era o objetivo da Inconfidência Mineira? Transformar Minas independente de Portugal, transformá-la numa república, certo? Onde a elite mineira exerceria o controle, aprovar ou liberar a produção de manufatura na região das Minas Gerais, certo? E aí vem a grande questão. Manter a escravidão no Brasil, ou na região das Minas Gerais. Então, a Inconfidência, ela foi um movimento que surgiu querendo uma independência, que queria uma república, né? Que queria, como diz a bandeira, né? da Inconfidência, né? Libertas que será também, ou seja, liberdade ainda que tardia, que hoje está escrito na bandeira de Minas Gerais, essa frase. Liberdade ainda que tardia para quem? Porque o escravo continuaria sendo escravo mesmo Minas Gerais, independente de Portugal, certo? Então a Inconfidência, ela queria se separar de Portugal, mas manter uma prática portuguesa, que era a escravidão. Isso ela não queria abolir. Você sabe por que ela não queria abolir? Porque a Inconfidência foi liderada pela elite. E esses caras tinham escravos. Você acha que eles estavam preocupados em libertá-los? Imagina, certo? Então a Inconfidência, que foi uma revolta, né, elitista, ela não se preocupava em relação à escravidão. Pelo contrário, ela queria manter a escravidão, mesmo Minas Gerais se tornando independente. Bom, mas aí o que acontece? Os caras se organizaram, se reuniam na igreja, se reuniam clandestinamente, claro, né? Se reuniam durante a madrugada, e organizando tudo aquilo, e organizar um negócio, iam fazer a revolta e transformar Minas independente. E tinha até uma data marcada. Um dia que aconteceria a derrama, era o dia que eles iam realizar a revolta. Por quê? Primeiro, as tropas, os soldados da coroa estariam preocupados em relação a adentrar as casas para tomar os valores da derrama. Segundo, seria simbólico, né? No dia do ato mais autoritário da coroa, os caras realizariam a independência da região. Então seria simbólico o negócio. Então estava tudo organizado, tudo bonitinho. O que ninguém contava é que um desses líderes fosse delatar tudo o que aconteceu. Conhecido na história como X9, certo? O senhor Joaquim Silvério dos Reis, que tinha dívidas enormes com a coroa, enormes assim, certo? Ele vai lá e denuncia para o representante jurídico, para o delegado da cidade que representava a coroa, ele fala o seguinte: olha, eu tenho uma coisa que está acontecendo aí, vou contar para você, mas em troca eu quero um documento assinado abrindo mão de todas as minhas dívidas, certo? E ter um passaporte livre para eu fugir se precisar. E aí, né, acontece o acordo, ele tem as suas dívidas perdoadas, e aí acontece no Brasil a primeira delação premiada da história. Joaquim Silvério dos Reis conta todo o plano dos Inconfidentes, fala o nome de todo mundo que estava envolvido, certo? E no dia que aconteceria a derrama, ou no dia que aconteceria a revolta, a coroa portuguesa prende todos os líderes, todos eles, certo? E aí que é o seguinte, todo mundo ali era elitista, todo mundo ali tinha grana. Só um que tinha mais ou menos um alferes, né, um oficial de baixa patente, que quebrava o galho da cidade arrancando os dentes das pessoas,
porque na época não tinha tratamento dentário, a pessoa tinha dor de dente e arrancava o dente, certo? E esse cara fazia esse trabalho aí, bico e tal, né? Então ele era, né, militar, ele era dentista, né, entre aspas, né, arrancava os dentes das pessoas, certo? Esse cara que fazia bico aí era o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, recebeu esse apelido porque ele tirava os dentes, certo? Tiradentes, de todos os líderes que eu citei para vocês aí, ele era o mais quebradinho, é o que tinha menos grana, tanto que fazia bico de Tiradentes, certo? Então ele era o mais quebrado ali. Então a coroa prendeu todo mundo e aí ela vai julgar e condenar os líderes. Muitos foram degredados do Brasil para a África. O que é degredado? Foi mandado, olha, é o seguinte, você está sendo expulso do Brasil e você para ir morar numa colônia portuguesa na África. Muitos foram, outros não quiseram ir. Ah, não, na África eu não vou não, tá doido? Aí ele tinha opção. O cara falou assim, tá, você quer ir voltar para Portugal então? Aí o cara, tá, volto, então vai. Ou seja, essa era a punição dos caras. Muitos foram degredados para a África. Mas a coroa portuguesa, ela tinha que dar um exemplo para a sociedade. Ela tinha que mostrar para a sociedade, né, o que acontece se alguém trair ou tentar, né, ser contra a coroa. Eles precisavam executar alguém. E aí, quem foi o cara que foi executado? O mais quebrado de todos eles. Os caras não vão executar um cara dono de 20 escravos, outro comerciante de renome, outro português que... Não. Eles vão executar o cara mais pobrinho que estava lá envolvido no meio. Que devia ter um ideal iluminista, né? Devia acreditar realmente no que estava acontecendo ali, mas cá entre nós. Ele estava ali defendendo uma causa elitista onde ele não pertencia a essa classe elitista. E por isso, Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes, vai ser executado no dia 21 de abril de 1792, certo? Ele é executado pelo castigo exemplar, enforcamento, seguido de esquartejamento. Antes de continuar, peço para você, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, comente aqui embaixo se está gostando da aula, se não está, se tem ideia, uma outra ideia para o vídeo e tal, e compartilhe com os amigos para que essa aula chegue para várias pessoas, porque ela está sendo feita com muito amor. Tá legal? Voltando lá. E aí, então, ele seria executado pelo castigo exemplar como foi. Foi enforcado, né? E depois foi esquartejado e teve suas partes do corpo espalhadas pela cidade para servir de exemplo, para mostrar o que acontece com as pessoas que se voltam contra a coroa. Tá certo? Existia um período na história do Brasil chamado de romantismo. Se eu não me engano, o romantismo ele começa com a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808. Veja, morreu em 1792, em 1808, ou seja, né, dá o quê? 16 anos. 16 anos depois, a família real portuguesa vinha para o Brasil, fugindo de Napoleão, vinha para o Brasil comandar, né, o novo reino do Brasil, Portugal e Algarves aqui do Brasil, certo? Rio de Janeiro, mais precisamente. Nesse período, começa um momento na literatura do Brasil, um período chamado de romantismo. O romantismo, ele foi um período em que as obras tentavam exaltar algumas personalidades históricas brasileiras, né? Não só exaltar, mas transformá-los em heróis, assim. Então, nesse momento, Tiradentes, por exemplo, né, ele foi visto como um grande herói da Inconfidência, o herói da primeira tentativa de independência do Brasil. Tanto que se colocou a ideia de que ele foi executado porque ele não entregou ninguém. Talvez possa ser mesmo que na hora do julgamento lá ele não tenha entregado ninguém ou não tenha falado nada, não tenha baixado a cabeça para a coroa. Mas esse foi a grande imagem que se criou de Tiradentes. O romantismo e o heroísmo em cima de Tiradentes foi tamanho que ele passou a ser retratado com um rosto parecido com um rosto que é retratado Jesus. Cabelos, barba comprida e cabelos compridos, como Jesus é retratado, né, nesses quadros aí renascentistas e tal. Então,
o romantismo foi tamanho em cima de várias personalidades, tá, gente? Dom Pedro I, o patrono da independência, o grande líder da independência, né? José de Anchieta, o grande missionário jesuíta, Pedro Álvares Cabral, o grande descobridor do Brasil. Então começou a surgir vários heróis, assim, Tiradentes era um deles. E por anos e décadas persistiu essa ideia, né, de que ele era um herói nacional, né, porque foi executado, né, por não ter baixado a cabeça para a coroa. Essa nova historiografia que vem já há algum tempo, ela tenta romper esse movimento heróico do Brasil, dos bandeirantes, né, com os bandeirantes, com Dom Pedro e também com Tiradentes, colocando-se na real que Tiradentes foi executado porque ele era o mais pobre de todos os líderes, tanto que ele foi o único a ser executado, certo? Diferente da Conjuração Baiana, que em 1798 aconteceu, né, na Bahia, que foi um movimento que também queria a independência da Bahia, mas lá, esse movimento ele foi liderado somente por pessoas pobres, por populares, ex-escravos e alfaiates. Sabe o que aconteceram com os líderes da Conjuração Baiana? Todos foram executados igual Tiradentes. Todos, porque eles eram populares, certo? Diferente da Inconfidência, que era uma revolta elitista, tá certo? E aí, né, essa ideia, né, essa questão do Tiradentes hoje, né, dele ter sido executado porque ele é um cara, né, de condição econômica inferior aos outros, isso vem de agora. Mas a questão heróica do Tiradentes, como eu disse agora há pouco, ela durou séculos. Tanto que, quase 100 anos depois de sua execução, em 1890, um ano depois da proclamação da República, né, o governo brasileiro decretou o dia 21 de abril como feriado nacional. Então esse feriado de hoje, 21 de abril, ele foi decretado durante a República, né, um ano depois da proclamação da República, em 1890, como feriado em homenagem a Tiradentes. E, em 1965, Tiradentes se tornou, né, foi nomeado patrono cívico da nação brasileira através da Lei 4.897, certo? Então, essa é a história de Tiradentes, essa é a história da Inconfidência Mineira, e é por isso que hoje a gente está aqui descansando nesse feriado e espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham, né, entendido todo o processo da Inconfidência. Um grande beijo, um abraço do professor Marcelo. Mais uma vez, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e comente aqui o que você achou, dê sua ideia. Vamos colocar, né, esse canal para movimentar, beleza? Bom feriado para todo mundo, até mais.